A paz de Cristo. Convido nesse momento você para lermos a Bíblia Sagrada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 5 e o versículo 12, que nos diz: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Como você pôde observar, Adão nos deixou duas heranças. A primeira foi o pecado e a segunda, a morte. O pecado é tudo que é contrário ao caráter de Deus. Tudo que é contrário ao caráter de Deus, que é santo, constitui-se pecado. E a morte? A morte é o término das atividades vitais do ser humano. A morte também é a consequência primordial do pecado, porque está escrito em Romanos, no capítulo 6, o versículo 23, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus, que pelo seu infinito amor, Ele nos enviou Jesus Cristo, seu Filho, para vir, para morrer no meu e no seu lugar. Assim como Adão nos deixou duas heranças, que foram o pecado e a morte, Jesus Cristo também nos deixou uma única herança, porém, herança essa que se sobrepõe a todas. Na primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 5, está escrito: E bem sabeis que ele, ou seja, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele, ou seja, em Jesus, não há pecado. Para isso Jesus se manifestou, para tirar os nossos pecados, para nos justificar. E aqui no versículo 8, na parte B, está escrito: Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus se manifestou para desfazer o pecado, para desfazer a morte. Então, Adão nos deixou duas heranças, Jesus nos deixou uma. Adão nos deixou o pecado, a morte. Jesus nos deixou a justificação e a vida eterna. Qual herança você escolhe? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.